Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 101. E na nossa aula de número 101, estaremos trabalhando a área do losango. Então já estudamos aí as áreas de outros quadriláteros, que foi o retângulo, o quadrado, o triângulo, que não é um quadrilátero, mas fizemos a área dele também, do paralelogramo, do trapézio, e agora estaremos estudando a área do losango. Então, o objetivo proposto para essa aula é calcular a área de losango utilizando a fórmula do losango para fazer o seu cálculo. Então, vamos lá, área do losango. No losango, o que nós temos? Então, vamos ter que ver algumas características do losango para poder calcular a área dele. Então, o losango ele tem aqui uma diagonal maior e a outra nós vamos ter aqui uma diagonal menor. Sempre teremos duas diagonais no losango. Isso que é o importante. Lembra da aula do trapézio que eu falei que era importante? Base maior, base menor e altura. Aqui no losango, o que é importante? Ter as duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. É imprescindível saber as diagonais para poder calcular a área de um losango. Então vejam só, a área de um losango é dada pelo quê? As duas diagonais, diagonal maior, letra D maiúscula, diagonal menor, letra D minúscula. E essa é a nossa fórmula, que é muito importante vocês anotarem aí no material de vocês. Então, a área é igual D maiúsculo vezes D minúsculo, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E assim que a gente vai calcular a área dos nossos losangos. Então, vamos para esse primeiro exemplo de hoje. Determine a área do losango ABCD. Então, calcular a área dele. Então, quanto que ele tem de diagonal? Então, tem a diagonal menor, que é 5, e a diagonal maior, que é 7,2. Então, o cálculo. Utiliza lá a fórmula, multiplica as duas diagonais, encontra o produto entre elas e divide por 2. Então, tá lá. Diagonal menor, 5,5. 5, perdão. Diagonal maior, 7,2. 7,2 vezes 5, quanto que isso aqui vai dar? 36. 36 dividido por 2, 18. Portanto, a área do nosso losango, nesse primeiro exemplo, 18 o quê? Sempre prestar atenção na unidade de medidas, 18 centímetros quadrados. Vamos para a próxima. Calcule a área da figura a seguir. Temos aqui o nosso losango, tem a diagonal maior e a diagonal menor. Diagonal maior mede 10, diagonal menor mede 7,2. Então, a figura é um losango. Está lá a área dele, fazendo o cálculo aqui. Então, as duas diagonais temos 10 vezes 7,2. Então, 10 vezes 7,2, 72. 72 dividido por 2, 36 centímetros quadrados. Então, bastou multiplicar aqui as duas diagonais e dividir por 2. Grava isso. Calcular a área de losango, multiplico as duas diagonais e divido por 2. Então, a área, nesse nosso segundo exemplo, 36 centímetros quadrados. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Determine a medida da diagonal maior. Veja só. Antes nos era dado a diagonal maior e a menor. Agora não. Agora ele está perguntando qual que é a diagonal maior. Determine a medida de uma diagonal maior de um losango que apresenta área igual a 60 metros quadrados. Então, ele nos deu a área, 60 metros quadrados. Sabendo que a diagonal menor mede 6 metros. Beleza, então vamos lá. Então, a área é, multiplico as duas diagonais e divido por 2. Área 60, agora nos deu a área 60. A diagonal maior é o que ele está perguntando, olha lá, determine a diagonal maior. Não sei o quanto é,
vezes diagonal menor que está aqui. Diagonal menor, 6. E divide tudo por 2. Bom, calculando esse daqui, o 2 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, faremos 2 vezes 60. E manteve ali o D vezes 6 ou 6D, tanto faz. 2 vezes 60, 120. O 6 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 120 dividido por 6, 20. Portanto, o valor da nossa diagonal maior é igual a 20. Ok, pessoal? Pegaram, entenderam a questão? Importante, se não entenderam, volta ao vídeo e assiste ele novamente. Diagonal maior desse losango tem que ser 20. Próximo. Determine a área do losango a seguir. Então, olha só, esse losango, o que nós temos? Já nos disse que é um losango. Então, os lados opostos são paralelos, possui duas diagonais. Para calcular a área de um losango, multiplicamos uma diagonal pela outra e dividimos por 2. Porém, olha só, ele deu a medida até o centro, ó, da extremidade até o centro. Ele disse que aqui mede 5, aqui mede 4. Se eu pegar deste ponto até esse, aí sim eu vou ter a diagonal. Se esse lado é igual a esse, a diagonal inteira maior mede 10. E, consequentemente, eu faço isso na diagonal menor. Se até aqui mede 4, aqui vai ser 4 também. Então, essa distância é 8. É assim que nós vamos fazer, olha só. 4 e 4, 8 no diagonal menor. Diagonal menor, então, 8. E a diagonal maior, se aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 também. 5 com 5, 10. Portanto, esse lado todo mede 10. Aí é só utilizar a fórmula e matar a questão. Olha só, 10 vezes 8. Uma diagonal pela outra. 10 vezes 8, 80. 80 dividido por 2, 40. Portanto, a área do nosso losango, dessa figura aqui representada, igual a 40 metros quadrados. Ok? Vamos para outra então. Calcule a área da região colorida. Opa, como assim? É um losango, mas ele quer somente esta área aqui. Tem mais de uma maneira de calcular essa área. Eu tenho a diagonal maior e tenho a diagonal menor. Vamos ver como resolver essa questão aqui. Então, a figura toda, ela é um losango. É ou não é? Claro que é. A parte colorida que está aqui responde a 1/4 do losango inteiro. Todas essas partes que estão aqui são iguais. E quantas são? 4. Quantas que foram pintadas? Uma. Então, 1/4 de uma figura só. Calcularemos a área da diagonal e depois multiplicamos por 1/4 ou dividimos por 4. Ok? Então, vejam só. Diagonal maior, 23. Diagonal menor, 12. 23 vezes 12 dividido por 2. 23 vezes 12, 38. 38 dividido por 4. Por que foi feito por 4? Porque, horas, eu tenho aqui 4 partes divididas e só uma foi pintada. Então, 23 vezes 12 dividido por 2, 138. O 138 é a área inteira do nosso losango, do losango inteiro. Dividindo por 4, 34,5. Portanto, a área aqui da parte pintada somente vai nos dar 34,5 ou 34,5. Então, essa é a área da parte colorida. Vamos para mais essa questão. Calcule a área da região colorida. Bom, tivemos uma questão bem semelhante a quando estávamos estudando lá os retângulos. Então, se nós percebemos, temos essa área toda e vai ser tirada essa que está em branco, que é um losango. Então, temos aqui um retângulo e um quadrado na realidade. Olha só, ele mede 4 por 4. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. 4 por 4 é um quadrado. E desse quadrado vai ser tirado
essa parte do meio ali, que é um losango. Vamos lá, calculando. Região colorida, área do quadrado menos a área do losango. É isso que vai ser feito. Qual que é a área do quadrado? 4 vezes 4, um lado vezes o outro. Lado vezes lado, 4 vezes 4, 16. A área do losango que está aqui. O bom é que ele já nos deu todas as medidas. Diagonal maior vai daqui até lá, de uma extremidade até a outra. Mede 4. Diagonal menor é essa daqui, que mede 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, 4. Portanto, para calcular a área da região colorida, 16 menos 4. A área do quadrado menos a área do losango. 16 menos 4, 12. Então, a área da região colorida, somente a região colorida, 12 centímetros quadrados. Prestar sempre atenção na unidade de medidas. Está em centímetros quadrados, tá? Está em centímetros, deixamos em centímetro quadrado. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado, que tenham compreendido essa aula sobre losangos, calcular a área do losango. E que para vocês consigam aprender mais e verificar como que está o grau de aprendizagem de vocês, façam as atividades propostas. Elas auxiliam e muito no entendimento de todo o conteúdo que vocês estão tendo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.